Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Momento de estarmos orando ao nosso Deus. Nós não vamos estar chamando as nossas crianças aqui na frente, que já fizeram uma rodinha ali, inclusive. Hoje, nosso time de crianças está acampado. Então, nós ontem tivemos lá, hoje o nosso pastor Felipe está lá, acompanhando as nossas crianças. Então, vamos orar pelos nossos pequenos que estão lá, ouvindo a palavra de Deus, sendo ministrados pela palavra do Senhor. E, claro, também, fazendo muita bagunça. Ontem lá o lema das crianças é: hoje a gente não dorme, Eu não sei se dormiram, Eu vim embora, porque eu tinha que dormir, Então, vamos orar por nós, pelas nossas crianças, para que o Senhor venha falar ao nosso coração. Senhor, precisamos da Tua graça, Senhor. Fala ao nosso coração nesse momento de palavra. Fala ao nosso coração para que possamos, ó Pai, entender a Tua voz. Fala, Senhor, de forma poderosa, para que a Tua palavra, Senhor, ela chegue, Senhor, de forma transformadora em nossas vidas. Senhor, chegamos aqui, Senhor, muitas vezes cansados, tristes, preocupados, com questões, ó Pai, mal resolvidas, ó Deus, em várias áreas da nossa vida. E apresentamos o Senhor o nosso coração. Às vezes um coração, ó Pai, onde não há mais fé, um coração onde não há mais esperança, um coração, ó Pai, que está frio espiritualmente. E como nós acabamos, ó Pai, de cantar aqui, Senhor, faz das cinzas, ó Pai, ressurgir algo novo em nossa vida, Senhor. Sopra sobre nós, ó Pai, que a Tua voz, que o Teu Espírito fale poderosamente as nossas vidas. Fala, Senhor, poderosamente as nossas crianças, as que estão aqui, e, ó Pai, especialmente aquelas que estão ali, Senhor, no nosso acampamento, ser com as nossas tias, com os irmãos que estão ali trabalhando, que seja um tempo, Senhor, de fato, diferenciado, ó Pai, na vida dos nossos filhos. Ó Deus, que possam voltar de lá, renovados, amando mais o Senhor e desejando mais te servir, em nome de Jesus. Amém. Palavra de Deus, queridos. Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho segundo João, capítulo 20. Nós vamos ler o versículo 21 apenas. João 20, 21, diz assim: novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Vamos repetir junto essa última frase. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Os irmãos? Falaremos hoje, queridos, sobre missões. E nesse exato momento, a gente prevê uma certa reação. Porque quando a gente ouve dizer que o tema do culto, da pregação é sobre missões, meio que o senso comum dos cristãos é pensar assim: bem, isso não é comigo. A gente não diz, mas pensa. Porque por muito tempo essa também foi a minha mentalidade. Hoje o pastor vai falar sobre o que algumas pessoas fazem em lugares difíceis pelo mundo afora. E aí rola algumas imagens ali de pessoas sofrendo, e a gente fica assim meio constrangido, e acabamos sendo desafiados a uma oferta para missões, e nós ofertamos porque a gente fica motivado pela culpa, pela pena. Nós, cristãos miseráveis, enquanto
missionários estão lá dando a vida pelo reino. Naturalmente, eu estou aqui fazendo uma generalização, mas infelizmente, muitas vezes essa é a nossa mentalidade. E aí, de vez em quando, ao longo do ano, a igreja promove um culto de missões, um evento sobre missões, para gerar esse assunto, esse tema na igreja, né? Esse clima. E aí, no senso comum, missões é algo que algumas pessoas fazem em lugares difíceis do mundo e, de vez em quando, a gente oferta para ajudar. Acontece, irmãos, que tudo que eu falei nessa frase está biblicamente errado. Tudo. A mentalidade, o senso comum, a cultura que muitos cristãos e igrejas têm a respeito de missões, nada tem a ver com aquilo que está no Novo Testamento. Aqueles que já fizeram aí o DNA da nossa igreja, né, sabem bem que o nosso primeiro conceito como igreja é ser um time de missionários. Então esse é o DNA da nossa igreja desde o nosso primeiro culto, desde antes de sermos igreja, porque é justamente o nascimento da nossa igreja tem a ver com algo que Deus colocou lá atrás na minha mente, no meu coração, sobre o significado de missões. Faço uma ressalva para justificar que eu não cheguei a essa conclusão sozinho, longe de mim. Deus usou pessoas, Deus usou amigos, eventos, livros, conceitos, conversas e experiências para mudar a minha mentalidade sobre o assunto. Então não foi algo do tipo assim, eu tive um sonho, uma visão e descobri a verdade de Deus sobre isso. Foi um processo que durou alguns anos. E Deus, Ele me abriu os olhos para conhecer igrejas e lideranças que já tinham entendido isso há muito tempo. Então eu fiquei constrangido e envergonhado, porque na verdade eu percebi que não era algo que eu vivia até então. Então, a mudança, o resultado dessa mudança de mentalidade foi que, se antes missões tinha a ver com, a gente citou, algumas pessoas, em alguns lugares, em alguns eventos especiais da igreja, aprendemos que missões é algo que diz respeito a todos os cristãos, em todos os lugares, e tem a ver com tudo o que a igreja faz. Missão está na essência do que é ser cristão e igreja. Então, como disse um famoso pregador, a igreja que não é missionária, simplesmente ela não é igreja. Porque o evangelho, ele é missionário por natureza. Porque o Deus que se revela em Jesus é um Deus missionário, de modo que, note bem, o assunto missões, antes de ter a ver com cristãos e igreja, ele tem a ver com o próprio Deus. E é por aí que a gente tem que começar. Veja, o início dessa conversa não está na história da igreja, nem nos grandes missionários. Essa história de missões começa no céu. Quando falamos de missão, perceba bem, note bem uma coisa. Nós pressupomos algumas coisas. Primeiro, pressupomos que existem pessoas que possuem uma necessidade espiritual que precisa ser suprida e que elas sozinhas não conseguem suprir. Pressupomos um missionário, alguém que vai ao encontro dessas pessoas com uma mensagem que vai suprir a necessidade espiritual delas. Então tem alguém com uma necessidade espiritual e tem alguém que vai ao encontro delas, que é o missionário. E pressupomos alguém que envia essa pessoa, alguém que envia o missionário. Então ele sai de algum lugar até outro lugar, até onde essas pessoas estão.
Agora a gente pega essa estrutura e a gente olha para o Evangelho. O que a gente encontra? Quem somos nós? Qual é o diagnóstico espiritual da humanidade? Pessoas que possuem uma necessidade espiritual que precisa ser suprida, mas que nós não conseguimos suprir sozinhos. Estamos alienados de Deus, dominados pelo pecado, expostos à opressão maligna, estamos vazios, perdidos e espiritualmente mortos. É o que o Evangelho revela sobre a humanidade. E o que Deus faz? Diante de uma humanidade que precisa de vida, de perdão, de libertação, de reconciliação. O que Deus faz diante de uma humanidade que sozinha não consegue se salvar? De uma humanidade que se perde em superstições, rituais, religiosidade, coisas que anestesiam a nossa dor, mas não curam a nossa alma. E a gente vai ficando cada vez mais atolado no pecado. O que Deus faz? Deus olha para a criação com amor. Deus olhou para a criação, Deus olhou para a humanidade, Deus olhou para você e para mim e nos amou. Louvado seja Deus, Ele nos amou. Ele amou você, meu irmão, minha irmã, exatamente como você é. Deus nos ama apesar dos nossos pecados, das nossas limitações. Ele se importou com você. E por isso Ele resolveu enviar o missionário. O seu Filho, Jesus Cristo. Jesus é o primeiro missionário de todos os tempos. Porque é aquele que Deus enviou do céu para vir ao nosso encontro. Para trazer salvação, basta você dar uma olhada no Evangelho de João, capítulo 6, 7, 8. Você vai ver quantas vezes Jesus afirma que Ele estava ali porque o Pai o enviou. Então, queridos, quando falamos de missão, falamos de algo que está na essência do Evangelho. Deus Pai é aquele que envia. Jesus é o Filho, aquele que foi enviado aos que estavam em necessidade espiritual. E Jesus envia sobre nós o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus agindo em nós. Por meio da ação do Espírito, nós experimentamos os benefícios espirituais do que Jesus realizou. Somos então reconciliados com o Pai, nos tornamos filhos de Deus e somos capacitados pelo Espírito a cumprir a missão que o Filho nos deu. Então, querido, a partir do momento que você é tocado pela graça de Deus, você se torna um missionário. Então você é um missionário. Por quê? Porque a graça de Deus tocou a sua vida. Entramos nesse ciclo espiritual que começou no céu. Jesus ressuscitou, foi enviado por Deus. Ele ressuscitou e morreu. Ele morreu e ressuscitou por nós. Ele derramou sobre nós o Espírito. E Ele nos envia ao mundo. É o que vemos nesse texto e em tantos outros. Jesus vai dizer, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Somos todos missionários, queridos, porque o Evangelho chegou em nossas vidas. Somos todos missionários porque somos resultados de um projeto missionário que começou no céu e nos alcançou através da ação missionária de irmãos e irmãs queridos. Queria que você fizesse um exercício simples comigo. Veja bem. Pense, preste atenção. Pense nas pessoas que Deus usou para que você estivesse hoje aqui na igreja. Alguém falou do Evangelho para você.
Alguém te convidou para um culto, para um evento. Alguém te buscou em casa. Alguém te mandou uma devocional. Alguém orou por você, orou com você. Você já foi alvo missionário de alguém? Alguém já investiu tempo para te ouvir suas dúvidas e a te incentivar a seguir em frente. Alguém discipulou você, alguém segurou a sua mão, quando você deu aquela balanceada assim, e alguém disse, não desista, vá em frente, eu estou do seu lado. Alguém foi suporte espiritual para a sua vida. Alguém disse para você não desistir. Então, se você fizer uma lista na sua mente, eu incentivo que você escreva esses nomes, você vai perceber quantos missionários Deus usou em prol da sua vida espiritual. Aí você diz, mas eu nasci numa família cristã. Graças a Deus. Significa que alguém investiu espiritualmente na vida dos seus pais? Você vai dizer, mas meus pais também nasceram no Evangelho? Louvado seja o Senhor. Significa que alguém investiu na vida espiritual dos seus avós. Falar de missões é falar da nossa história. É falar de gente que foi ao nosso encontro para nos falar do amor de Cristo. E se um dia o seu pai, sua mãe, seu avô, seu tio, seu irmão falou de Jesus para você, trouxe você à igreja, é porque eles foram missionários na sua vida. Para a gente dar 2 exemplos, né? E 2 exemplos de irmãos que estão aqui na igreja, né? Graças a Deus por isso, né? Então, vou falar aqui do nosso irmão Tiago, esposo da Lícia, que está ali no computador, né? Então, o Tiago, ele foi evangelizado pelo Rodrigo e pela Naira. O Rodrigo e a Naira foram convidados à nossa igreja pelo Eliseu. O Rodrigo e a Naira chamaram a Mário e o Wilber. O Eliseu chamou também um montão de gente. Mas quem chamou o Eliseu foi a Mila. E o irmão Tiago se converteu e se batizou na nossa igreja. A Mila conhecia o Tiago? Não. A Mila evangelizou o Tiago? Não. Mas ela foi parte de um movimento missionário que levou a vida, que levou o evangelho ao coração do Tiago. Outro exemplo. Nossos irmãos Bruno e Débora, recebido aqui no último domingo. Foram convidados aqui por algumas pessoas. Vou dar o crédito aqui ao Binho e à Miriam. O Binho e a Miriam foram convidados, dando crédito aqui também ao Ricardo e ao Loruama. O Ricardo e a Loruama foram convidados pelo Tiago, mas o outro Tiago, o diácono. E o Tiago chegou na igreja através da irmã Fabiana, está lá atrás. Esse povo todo aí desigrejado. Todos eles servindo hoje na igreja, servindo ao Senhor, famílias que são bênção em nossa comunidade. Porque um dia, e eu fui testemunha desse dia, a Fabiana mandou a devocional da igreja para alguém. E eu fui testemunha porque no núcleo ela compartilhou a resposta dessa devocional. E isso trouxe o Tiago à igreja. E isso desencadeou a bênção de Deus na vida do Ricardo, da Loruama, do Binho, da Mira, da Débora, do Bruno e de todos esses irmãos. Então, queridos, a igreja, quando a gente afirma que a igreja é um time de missionários, isso não é um slogan, isso não é uma frase de efeito, de propaganda. É um entendimento de quem nós somos como igreja de cristãos. Nós somos missionários porque fomos alcançados pelo Evangelho, capacitados pelo Espírito. Não é uma questão de técnica, de conhecimento. A graça nos torna missionários.
Não é questão de ser melhor ou pior do que ninguém, não é uma competição. Somos alcançados e por isso temos a missão de compartilhar com outros esse evangelho que nos alcançou. Agora, uma pergunta essencial nessa reflexão é: como fazer isso? Como fazer esse anúncio? Como deve acontecer a nossa participação missionária? Como, de fato, eu viver uma vida missionária? Você pergunta. E aí eu queria falar de dois verbos, duas ações. A ação do falar e a ação do servir. Veja bem, antes de falar do falar e do servir, né? Vamos falar do viver, né? Porque a gente precisa desfazer uma outra percepção que é equivocada. Esquece esse negócio de evangelizar com a vida. É óbvio, irmãos, que o nosso testemunho é importante, mas o seu testemunho não é evangelização. Porque evangelho é a mensagem sobre alguém. Então, se os seus vizinhos gostarem de você, isso é bom, mas isso não é evangelização. Os seus colegas de trabalho te respeitarem, te admirarem, bacana, mas isso não é evangelização. Você ser um bom aluno, um bom estudante, um bom profissional, um bom cidadão, o melhor cidadão da cidade, o melhor profissional da empresa, o aluno nota 10, excelente. Mas isso não é evangelização. A sua vida não é pregação, porque salvação é a mensagem do que Deus fez em Cristo para salvar as pessoas. Você precisa falar. Sim, naturalmente, um bom testemunho contribui, como um mau testemunho atrapalha. Um bom testemunho, ele ajuda porque ele abre portas de relacionamento. Um mau testemunho fecha portas. Um bom testemunho te dá credibilidade a ser ouvido. Um mau testemunho faz as pessoas não te levarem a sério. E note que um bom testemunho não é só um bom comportamento, né? O testemunho cristão, isso é importantíssimo, é mais do que você atender à moral e aos bons costumes da sociedade. O testemunho cristão é você se importar de verdade com as pessoas. É você ir ao encontro delas. Então, testemunho não é apenas um bom comportamento. Missão pressupõe deslocamento físico e emocional. Missão é sempre ir ao encontro do outro. Esse outro pode ser o meu vizinho, pode ser o meu amigo, pode ser o meu colega, pode ser a pessoa que está do outro lado do mundo. Mas eu vou ao encontro de onde o outro está. Como Cristo veio do céu até nós. E aí, queridos, agora vamos falar do falar. O falar o quê? Ora, vamos falar nada mais, nada menos do que o Evangelho. Não se trata de convencer alguém, não se trata de discutir qual é a melhor igreja, a melhor religião, não se trata de acusar, de ofender. Se trata de compartilhar com as pessoas quem é Jesus. O que Ele fez na sua vida, o que Ele fez por você, o que Ele pode fazer na vida dos nossos amigos. Então, meus irmãos, todos nós aqui que já conhecemos Jesus, temos as totais condições para evangelizar. Porque se evangelizar é compartilhar Cristo, se eu tenho Cristo, o que mais você precisa? Quando evangelizamos, queridos, não oferecemos para pessoas uma solução
para todos os problemas da vida dela. O Evangelho nos oferece Deus, comunhão real com Deus, perdão dos pecados que vem do céu, reconciliação com o Pai, uma nova identidade espiritual, um lugar no reino de Deus, um lugar no corpo de Cristo, a presença do Espírito Santo em nós, vida eterna com Deus. Isso é o que o Evangelho nos oferece. E o único caminho que nos leva à presença de Deus é Jesus. Somente Jesus pode trazer proteção espiritual para a sua vida. E fazemos isso conversando. Evangelizar, querido, não é necessariamente você abrir a Bíblia e sair pregando para todo mundo. Evangelizamos quando conversamos sobre Deus e oferecemos às pessoas e falamos com as pessoas sobre espiritualidade. Uma conversa tranquila, tomando café, participando de um churrasco, no shopping, na faculdade, em qualquer lugar. Então veja, missão pressupõe uma mensagem, missão pressupõe um missionário, que é o mensageiro, e missão pressupõe um destino, para quem essa mensagem vai ir. Então os missionários somos nós, a mensagem é o Evangelho. Resta saber, para quem pregamos? Para quem pregamos? Como falei no início, queridos, às vezes uma visão limitada faz com que a gente pense que missão é algo apenas para algumas pessoas fazerem em lugares distantes. E nós vamos ver que, ou também achar que é fazer de vez em quando na igreja, né? O Senhor nos abre os olhos para uma outra perspectiva. O Evangelho é uma necessidade para todos os seres humanos, em todos os lugares. Quem precisa ouvir o Evangelho? O não cristão que nunca ouviu falar de Jesus, a pessoa que nunca teve quem a explicasse o significado da graça de Deus. Quem precisa ouvir o Evangelho? Todos aqueles que rejeitam Cristo, sejam eles ateus ou praticantes de outras religiões. Quem precisa ouvir o Evangelho? Todos os que se dizem cristãos, mas estão desviados ou desigrejados. Cristãos nominais, que sabem informações sobre a igreja e a Bíblia, mas não têm um relacionamento integral com Cristo. Quem precisa ouvir o Evangelho? Cristãos que nunca tiveram a oportunidade de ouvir uma explicação clara e objetiva sobre Jesus Cristo. Cristãos que foram apresentados a uma versão distorcida do Evangelho. Cristãos que estão mal igrejados em instituições religiosas adoecidas. Quem precisa ouvir o Evangelho? O seu coração, o meu coração, que precisam constantemente ser lembrados de que somos pecadores, mas amados por Deus, pecadores, mas perdoados no sangue de Jesus, libertos e renovados para uma nova vida com o Senhor. Quem precisa ouvir o Evangelho, irmãos? Eu preciso ouvir o Evangelho. Você precisa ouvir o Evangelho. Essa pessoa que está do seu lado, a pessoa que está atrás de você, quem está nos assistindo online, quem mora na sua casa, o seu colega de trabalho, o seu vizinho, todos nós precisamos ouvir o Evangelho regularmente. Sejamos nós cristãos ou não. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Poder de Deus. O Evangelho traz graça do céu para os nossos corações. O Evangelho é a espada do Espírito pela qual o Senhor age em nossas vidas.
Por isso, irmãos, a nossa igreja não faz cultos evangelísticos. Porque nós entendemos que em todos os cultos, todas as pessoas precisam ser expostas ao Evangelho. Que tudo no culto, música, pregações, orações, louvores, dízimo, ceia, batismo, tudo no culto traga o Evangelho aos corações. E que todas as pessoas da igreja conversem umas com as outras sobre o Evangelho. Então eu queria te propor mais um desafio. Conte para alguém, hoje, essa semana, como foi sua conversão. Conte a experiência espiritual que aconteceu na sua vida que te trouxe para a igreja. Ou qual foi sua última experiência marcante com o Senhor. Deixa eu te contar um segredo. Você sabe por que a gente tem dificuldade de falar do Evangelho com o não crente? Porque nós não aprendemos a falar do Evangelho com os crentes. Se a gente não fala do Evangelho uns com os outros, aqui dentro, também não falaremos lá fora. Agora, quando a gente fala do Evangelho, outra dica para você, 2 pessoas ouvem. O outro e você mesmo. Por isso, evangelizar não tem a ver apenas com algo que a gente dá para o outro. Por isso, quando você não evangeliza, não é o outro apenas que está perdendo, você está deixando de ganhar. Quando você não evangeliza, você deixa de falar da graça de Deus ao seu coração. Por isso, evangelizar é um meio de graça. Estamos edificando os nossos corações quando conversamos com os outros sobre Jesus. Bem, falamos que fazer missões tem a ver com falar e tem a ver com servir. Vamos para o servir, né? Outra mudança de paradigma necessária. A igreja é um instrumento missionário. Aqui, queridos, você precisa fazer um esforço mental. Porque você é um brasileiro vivendo no Brasil, né? Então, consequentemente, você não enxerga a sua cidade como um campo missionário. Porque estamos morando aqui. Nossa família é daqui, nosso trabalho é daqui, nossa história é aqui. Parece não haver sentido espiritual nisso. É uma circunstância. É um fato da história, uma eventualidade, uma conveniência. Agora, tudo muda, querido, quando você entende que existe um propósito em você ser cristão, ser igreja nesse lugar. Estamos aqui com uma missão. Deus nos colocou neste lugar com um propósito. Fomos enviados por Cristo. Estamos debaixo de um chamado missionário. Então faça essa leitura, meu irmão, minha irmã. Existe um propósito espiritual em você trabalhar onde você trabalha. Estudar onde estuda, morar onde mora, conviver com quem convive. Existe uma missão a cumprir. Claro, você pode mudar de casa, pode mudar de escola, pode mudar de emprego. O contexto mudou, mas não a missão. A missão vai continuar a mesma. Então isso muda como a gente olha e enxerga as pessoas ao nosso redor. Veja, isso muda radicalmente como eu olho para a igreja. Veja, a igreja não é um clube para satisfazer a necessidade dos seus membros. Falamos isso em nosso DNA. A igreja é uma base missionária. A própria existência da igreja é testemunho ao mundo.
O fato de estarmos reunidos aqui, cultuando ao Senhor, é testemunho. Tudo que a igreja faz precisa ser intencionalmente planejado para conectar o Evangelho às pessoas. Pregações, devocionais, cultos, músicas, acampamentos, redes sociais, times. A igreja é uma base missionária, porque nela o cristão recebe o Evangelho, para daqui sair e compartilhar com outras pessoas. A igreja vai ser o lugar onde aqueles que você evangeliza serão acolhidos, discipulados, inseridos no corpo de Cristo, enviados novamente para a cidade. Então, queridos, essa mentalidade nos ajuda a resolver alguns dilemas. Primeiro é o dilema dos tímidos. Alô, você que é tímido, essa é para você. Quando falamos em evangelizar, muitas pessoas se sentem incomodadas porque não se sentem muito à vontade de falar para outras pessoas. Não é a praia delas. Então eu quero te tranquilizar dizendo que está tudo bem. Desde que você entenda o seu serviço na igreja como algo missionário. Então você vai servir na recepção, com as crianças, nos serviços, na transmissão, nos adolescentes, nos homens, nos casais, em qualquer área da igreja, com uma finalidade missionária. Então eu não preciso escolher entre igreja e missões, porque ser cristão e ser igreja é ser missionário. Por essa razão, isso também nos leva a um outro paradigma. A nossa igreja não trabalha com ofertas missionárias específicas. Por que não? Por dois motivos. Primeiro, a separação entre ofertas missionárias e dízimos é uma visão equivocada, onde a oferta é para missões e o dízimo é para a igreja. Então eu preciso entender que a nossa contribuição, o nosso dízimo, ele é missionário. Todos nós, membros da igreja, quando somos recebidos, assumimos um compromisso espiritual com nossos dízimos. Então, ao dizimar, veja você, além de honrar o Senhor, nós estamos sustentando a igreja. Ora, se eu entendo a igreja como uma agência missionária, estamos, através dessas contribuições, sustentando a obra missionária da igreja. Se chega uma devocional para alguém durante a semana, se essa pregação chega pela internet para pessoas e você pode compartilhar esse link com outras pessoas e pode assistir essa pregação dezenas de vezes, isso é sustentado pelos dízimos de alguém. Se você vem ao culto, se você compartilha o evangelho com alguém durante a semana, você está agindo como missionário enviado pela igreja. Então esse é o ciclo de generosidade da igreja. Uma generosidade que começa no céu, porque Deus nos deu Jesus. Generosidade que passa por gerações de cristãos que antes de você se dedicaram ao reino de Deus, para que o evangelho chegasse na sua vida e na sua família. E hoje dedicamos nossos recursos para que através da igreja o evangelho chegue aos nossos amigos, aos nossos familiares, aos nossos colegas, para que eles sejam tocados pela graça e um dia eles possam chegar à igreja, ser acolhidos, discipulados e recebidos. Em segundo lugar, não trabalhamos com oferta missionária porque missões não se faz com oferta, irmãos. Missões se fazem com compromisso e regularidade. O missionário não come de vez em quando.
O missionário não paga contas de luz de vez em quando. O missionário está na missão o tempo todo. E como a igreja. Então não tem cabimento você chegar na igreja domingo que vem e não ter culto porque a igreja não pagou a conta X ou Y. Por isso a nossa igreja ela assume um compromisso, isso desde o início, um compromisso regular, mensal, com um investimento em missões. É parte do nosso orçamento. Porque missões fazem parte da essência da igreja. O nosso orçamento e o nosso planejamento financeiro, as nossas contas, também precisam refletir o nosso compromisso missionário. Então, na minha visão particular, e a visão que a gente compartilha com a liderança da igreja, é que a gente não assume um gasto ou uma conta em busca de comodidade, conforto. Os nossos compromissos financeiros precisam estar em função do reino de Deus. Seja para alcançar vidas aqui, seja para alcançar vida nas universidades, seja para alcançar vidas em outras cidades, seja para alcançar vidas em outros países. Nessa altura você pode perguntar assim, pastor, se todo mundo é missionário, se a igreja é missionária, por que a gente precisa enviar missionários para outros lugares? Porque não há igrejas nem convertidos suficientes naquele país para evangelizar o seu próprio povo. Enviamos alguém para que aquela pessoa evangelize aquele povo, plante igreja naquele povo, e ali, essas igrejas e esses cristãos possam, com o passar das gerações, falar de Jesus para o seu próprio povo. Precisamos de missionários específicos, em lugares específicos, com treinamentos específicos. E de onde saem esses missionários? Da igreja. Todos nós somos uns chamados para pregar no trabalho, para pregar na rua, no condomínio, para pregar na academia, para pregar no shopping, para pregar entre os amigos, e outros chamados para pregar em outros países, em outras cidades. Mas a missão é a mesma. Levar o evangelho àqueles que ainda não conhecem. Então, a minha pergunta para você nessa manhã é: qual é a parte que você tem desempenhado nessa missão? Ou qual é a parte que as missões ocupam na sua espiritualidade? O que isso tem a ver com o seu relacionamento com Deus? O que isso tem a ver com a dinâmica da sua vida com o Senhor? O que isso tem a ver com a sua vida de oração? O que isso tem a ver com a sua vida na igreja? Como isso te impacta no seu dia a dia? Eu queria convidar você a orar por isso nessa hora, a fechar os seus olhos. E a gente vai colocar diante de Deus as nossas vidas. Compartilhamos aqui algumas coisas importantes. Eu acho que você podia começar essa oração agradecendo a Deus pelas pessoas que Deus usou para investir na sua vida. Você podia começar essa oração agradecendo ao Senhor por pessoas que dedicaram tempo, oração, pessoas que não desistiram de você, pessoas que insistiram com você. E aí você coloca diante do Senhor o desejo de também ser usado por Ele. Para que o Senhor direcione qual é o seu papel nessa grande obra missionária. Que você tenha condições de falar, que você tenha condições de servir, que você enxergue a igreja de uma outra maneira, que o seu serviço na igreja, que a sua interação com a igreja seja para além da sua comodidade, do seu conforto, para além de uma relação individualista.
que você tenha uma visão mais ampla. E para você que talvez chega aqui e ainda não faz parte da igreja, não faz parte dessa, não faz parte de nenhuma igreja, talvez você ainda não teve uma experiência de confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Lembre que tudo isso aqui é parte de uma generosidade que começou no céu. Porque Deus se importa com a sua vida. Nós estamos aqui como igreja porque Deus se importa com a sua vida. Essa igreja existe porque Deus se importa com a sua vida. Esse culto está acontecendo porque Deus se importa com a sua vida. E porque Deus se importa com você, Ele nos chama a pregar o Evangelho para você. Deus chama você a fazer parte desse movimento, desse reino. E Ele diz para você que há lugar para você no reino dEle, porque Cristo morreu por você. Fale com o Senhor. Seja sincero com o Senhor nessa hora. Deus amado, em nome de Jesus, louvado seja o Teu nome, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor seja o Teu nome, Senhor. Porque um dia o Senhor olhou do céu e se importou com nós. E se importou com as nossas vidas. E por amor, ó Pai, o Senhor enviou o Teu Filho. Louvado seja o Teu nome, ó Pai, porque Jesus é o missionário que vem do céu ao nosso encontro. Deixou a sua glória, se fez homem, viveu entre nós, se expôs à morte, à humilhação, à dor. E o Senhor ressuscitou dos mortos. Louvado seja o Teu nome, Senhor, porque o Senhor envia sobre a Tua igreja o Teu Espírito. Louvado seja o Teu nome, Senhor, porque o Senhor, por meio do Teu Espírito, impulsiona homens e mulheres a pregarem o Teu Evangelho ao redor do mundo, Senhor. Louvado seja o Teu nome, porque um dia, Senhor, a Tua graça, Senhor, nos surpreendeu. Porque um dia a Tua graça entrou na nossa história, na história da nossa família. E porque um dia, Senhor, nós fomos tocados, renovados, curados, transformados. Louvado seja o Teu nome, ó Pai, porque o Senhor continua salvando, curando, perdoando e transformando vidas, ó Pai. Louvado seja o Teu nome, porque esse movimento do Teu reino, Senhor, vai para frente, não por causa de nós, de nossos pecados ou de nossas habilidades, mas por causa do Teu Espírito, por causa da autoridade do nome de Jesus, que é o Senhor da igreja. Assim, ó Pai, visita com graça aqueles, ó Pai, que ouvem a Tua palavra nessa hora. Visita com poder, com transformação. Chega, Senhor, ó Pai, de anestésicos espirituais. Que o Senhor ministre cura espiritual. Cura, Senhor, plena, verdadeira, integral e eterna.
para aqueles que agora, Senhor, se rendem aos pés de Jesus. Senhor, visita com conversão, Senhor, com mudança de mentalidade. E dá-nos, ó Pai, para aqueles que já são teus servos, uma nova visão, Senhor, uma nova perspectiva de reino, de igreja, de missões, para que possamos falar, para que possamos servir, para que possamos orar, para que possamos contribuir, para que possamos entender, ó Pai, que estamos em missão. E isso é um privilégio, Senhor, porque o Senhor nos chamou a sermos cooperadores do Teu reino. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Faça dessa igreja, de todas as estruturas dessa igreja, de tudo que essa igreja faz, um instrumento missionário do Senhor, ó Pai. Corrige, Senhor, pensamentos e atitudes, sentimentos que não vêm do Senhor, mentalidades equivocadas. Ajuda-nos uma espiritualidade, Senhor, que não está voltada de forma egocêntrica, Senhor, mas que possamos nos abrir para o Teu reino e com uma visão de reino, nos colocar à disposição do Senhor, para que o Senhor nos use e para que possamos, ó Pai, ter a alegria de contemplar homens e mulheres tocados pela Tua graça e que possamos acolhê-los e que possamos caminhar ao lado deles. Em nome do Teu Filho Jesus, nós oramos.